Há pouco menos de um mês das eleições, o candidato do PSDB à presidência da República, Aécio Neves, acionou na Justiça 66 usuários de redes sociais. O tucano pede que o Twitter revele os dados de internautas que teriam espalhado comentários políticos contra ele. Para os citados, a medida judicial põe em risco a liberdade de comunicação na internet. O escritor e cineasta Pablo Vilaça diz que usa o Twitter para falar dos temas da profissão e também para manifestar opiniões políticas e algumas críticas direcionadas ao ex-governador de Minas Gerais e candidato à presidência da República, Aécio Neves, do PSDB. Eu sou um cidadão preocupado, especialmente com uma eleição, que é uma eleição que tem se mostrado extremamente conturbada. Então, ao longo dos meses, eu escrevi um ou outro post e principalmente tweets pontuando ressalvas que eu faço como mineiro, inclusive, não só como eleitor, como cidadão brasileiro, mas como mineiro, a gestão do Aécio. Mas essas críticas podem lhe render um processo, pois o candidato Aécio Neves solicitou na Justiça que o Twitter forneça os dados cadastrais de 66 usuários dessa rede social, e Pablo está entre eles. Me acusar de ser pago para escrever sobre política, primeiro, não conhece minha carreira, não conhece o meu caráter, obviamente, e isso diz mais sobre ele do que sobre mim. Então, o que precisaria ser verificado é se houve, por exemplo, ali uma liberdade de expressão, uma liberdade de informação, uma liberdade de comunicação. E, dentro dessas três figuras, saber exatamente se não houve uma extrapolação, né, que transbordou para os crimes de calúnia, difamação ou injúria. Tá? Então, se não houve, por exemplo, um ataque à figura do candidato Aécio Neves com relação a um crime, não há difamação. Outra coisa que o processo lá diz, que esses 66 funcionavam como uma... É tão ridículo. Funcionavam como uma rede ou eram robôs, ou era uma rede de militantes pagos para divulgar conteúdo ilícito. Isso, para mim, é calúnia. E eu não conhecia a maioria deles, eu conhecia um ou outro. Se for comprovado que não houve ofensa ao candidato, o advogado diz que os blogueiros podem processar Aécio Neves. Eu não posso, eu como cidadão, sofrer um processo e depois ser inocentado, porque eu estou alegando que não teve essa ofensa, tá? Eu tenho o direito, amanhã ou depois, de entrar com uma denunciação caluniosa, se for o caso. Em junho, pouco antes do início da campanha, Aécio pediu investigação ao Ministério Público do Rio de Janeiro contra 5 pessoas acusadas de difamar o tucano na internet. Em entrevista exclusiva ao seu jornal, a jornalista Rebeca Mafra, por exemplo, disse que teve o apartamento revirado pela polícia, que fez busca e apreensão de equipamentos eletrônicos em sua casa. Eu não tenho absolutamente nada a ver com eleições, eu trabalho com cinema, não tenho nenhum vínculo partidário, sou uma pessoa totalmente isenta de política. Que dá a impressão de que eu sou um vendido, de que a minha opinião está à venda. Então, obviamente, que até pela minha reputação profissional, embora eu não escreva sobre política profissionalmente, eu tenho que considerar a possibilidade de contraprocessar o Aécio pela acusação absurda que ele fez. A assessoria de Aécio Neves disse que os usuários do Twitter citados na ação foram monitorados e teriam espalhado comentários diários contra o candidato e que o objetivo das medidas judiciais é evitar que sejam espalhadas calúnias contra o candidato do PSDB.